A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela semana que passamos, por Deus continuar movendo a igreja dele, cada um na sua casa, cada um celebrando ao Senhor no seu lar e fazendo com que a igreja não pare. Então, mando a Deus pelo momento que nós vamos ter, do celeiro do amor. Deus tem a plena convicção de que Deus cumprirá e honrará mais uma vez tudo aquilo que nós temos em nosso coração. Uma meta de 10 cestas básicas de novo para esse mês, em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos orar agradecendo a Deus. Quero que você ore pela vida da irmã Valdete. Dia 12 está completando mais um ano de vida, irmã Valdete Talimã da Vitória, Pinto da Vitória. A irmã Valdete completando mais um ano de vida. A filha da irmã Maria Vitória, Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, meu irmão, seus filhos, as suas netas, essas preciosidades. Que Deus continue abençoando e dando ricas bênçãos sobre a sua vida. Dia 12 de maio, mais um ano de vida, irmã Valdete da Vitória, completando para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus a abençoe. Senhor, louvamos ao Senhor e agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que nós temos visto e ouvido do que o Senhor tem realizado em meio ao teu povo. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e colocar a vida da Igreja Batista em Jardim América. O Senhor continue abençoando e multiplicando bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Clamamos e agradecemos por mais um ano de vida da irmã Valdete. O Senhor continue abençoando, multiplicando bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E cada vez mais veja o Senhor agindo na vida dos seus filhos, das suas netas, que o Senhor continue multiplicando bênçãos. Prepara-nos para esse momento que vamos estudar a Tua Palavra e que o Senhor possa cada vez mais fazer-nos crescer para a honra e glória do Teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, essa semana nós estamos no livro de Êxodo, tratando sobre o livro de Êxodo. Eu quero te convidar aqui, da mesma forma, a fazer alguns destaques. No capítulo 28 de Êxodo, nós temos um momento em que Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E ele faz um pedido a Moisés, verso 1, pois depois tu farás chegar a ti, a teu irmão Arão e seus filhos, e com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E aqui Deus deixa muito claro desse ofício sacerdotal, as instruções a respeito desse ministério de Arão, o sumo sacerdote. E dentre os deveres do sacerdócio em geral, a gente vê nesse capítulo 28 e no capítulo 29, o sacerdote era uma pessoa com a missão de representar o povo diante de Deus. E esse primeiro ofício aí conquistado ou escolhido por Deus, os sacerdotes, a partir de então, já tinham uma linhagem e tinham uma sequência, para que eles pudessem seguir. Os sacerdotes, assim, de alto, nós não vamos entrar em detalhes, mas eles deviam queimar incenso, cuidar do castiçal, da mesa, dos pães da proposição. Eles ainda tinham que oferecer sacrifícios no altar e abençoar o povo. Além disso, também julgavam causas civis e ensinavam a lei. Nós estamos falando do sacerdote, não do sumo sacerdote, ainda só do sacerdote. Os sacerdotes ministravam como mediadores entre o povo e Deus, e aí representantes do povo para Deus e não de Deus para o povo. E também comunicavam ao povo aquilo que Deus era a vontade de Deus e o conceito de Deus para o povo,
eles intercediam em muitos momentos, principalmente no sacrifício, em que era-se feito o sacrifício para expiação pelo pecado do povo e pelos pecados próprios, né, que testificavam a santidade de Deus. E só ainda em destaque, os crentes no Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote do povo de Deus. E ele inaugura, assim, dentro desse novo concerto, dessa nova aliança, desse Novo Testamento, aquilo que muitos invocam para si, né, em Pedro, dizendo que todos agora somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido, né, de Deus. Tá? E Jesus inaugurou nesse momento, com o concerto, né, mediante a sua morte, ele ofereceu-se como sacrifício perfeito. E a gente vê isso lá em Hebreus capítulo 9, ou já vimos, né, em Hebreus capítulo 9, verso 23 até o 26, se não me falha a memória. E a ação de Jesus Cristo de uma vez por todas, né? Não havendo então mais necessidade dele. Ainda aí, a partir do verso 4, a gente tem algumas orientações, né? As mesmas orientações aqui no 3, a Arão: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam as vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. E aí, a partir do versículo 4, vem essas vestes que deveria ser feito. E aí tem a descrição dessa veste sacerdotal, né? Um peitoral, um efode, um manto, a túnica bordada, tudo com os mínimos detalhes, vamos dizer assim, né, que Deus estava dando para que aquelas pessoas que Deus havia dado espírito de sabedoria, né, para aprender a fazer as coisas, elas pudessem estar fazendo essas vestes sacerdotais, né. Mas o que no verso 28... Eu acho que no verso 29 agora, no capítulo 28, verso 29, para a gente caminhar um pouco mais rápido, dar uma paradinha no verso capítulo 30 para a gente falar um pouco mais, né? Aqui é tudo muito histórico mesmo, tá, irmãos? Isso é muito histórico e com a simbologia muito voltada para a época, né? No verso 29, fechando aí, a gente tem assim: Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. E assim, trazendo aí a simbologia, né, e principalmente demonstrando aquilo que prefigura, Deus não fazendo acepção de nenhum deles para. No verso 30, nós temos aí algumas dificuldades, infelizmente a gente não pode entrar nos detalhes, mas a partir do 30 até o 35, fala-se sobre Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Vem ainda falando sobre o éfode, né? Todo de azul, a abertura na cabeça, toda uma descrição, e as pedras de Urim e Tumim, as escrituras elas não explicam muito bem o significado de Urim e Tumim, mas o sentido literal das palavras, fazendo uma transliteração aí, né, do hebraico, pode ser luzes e perfeições. Então, Urim seriam luzes e Tumim seriam perfeições, ou maldições e perfeições. A gente não consegue assim aprofundar muito agora porque o tempo é muito pouco, mas possivelmente eles eram usados para lançar sortes na busca de uma resposta entre um sim ou não, né? Lançar Urim e Tumim. A gente vai ver isso talvez com maior precisão lá em Levíticos,
se não me falha a memória, no capítulo 8, vamos falar de novo disso, sobre a definição da vontade de Deus, fazendo uso dessa pedra Urim e Tumim, duas pedras, né? Bom, eu acho que aqui no 28 a gente não tem, né, mais nada, o sinalzinho, né, que a gente fala, uma campainha de ouro no verso 34, e uma romã, outra campainha de ouro, aí eram salteados as bordas do manto ao redor para ouvir-se o barulho enquanto o sumo sacerdote estava entrando ou saindo do Santo dos Santos, né, para que aí ninguém olhasse para ele naquele momento tão especial que estava ali em transição. Capítulo 29, vamos chegar lá rapidinho. Capítulo 29 está que o sacrifício e as cerimônias da consagração, também regras aí para os sacerdotes, né? Fazer a lavagem cerimonial, aí no verso 4, então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água, que era trazer a eles, né, todos os animais para sacrifício, versículo 1, isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e eles estariam fazendo aí a preparação para a consagração dessas cerimônias para Deus. Mais outro destaque aí, o novilho, né? Verso 10, também aí, cingirás, Arão, é tudo orientação mesmo, e fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e aí fariam a cerimônia, né, quando os sacerdotes impunham as mãos na cabeça do animal, simbolizava a identificação com o animal como seu substituto, né, e talvez a transferência dos pecados do povo para o animal, ou da pessoa para o animal que ela estava oferecendo em sacrifício, né. Assim, o novilho tornava-se um sacrifício vicário, substitutivo, que na maioria por causa dos pecados do povo. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver também que conforme o tipo de pecado que a pessoa cometia, ela trazia uma pombinha, uma rola, um novilho, um carneiro, né? E aí, conforme cada tipo de pecado, ou cada tipo de pecado cometido, um animal para fazer ali, né, a substituição por aquele pecado. Bom, eu acho que o 29 aí não tem muito que a gente falar, que é tudo direcionado para essa cerimônia que deveria ser feita, né? Uma cerimônia que tinha proposta de ser, ela não era aleatória, e aqui mesmo é uma preparação para o povo aprender como, né, faria aí essa cerimônia e teria que seguir perfeitamente. Bom, vamos direto lá para o capítulo 30. 30, o destaque que eu faço no versículo 1 para a gente começar, que é o altar do incenso, né? E aí também mais uma orientação de como fazer, né? E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia farás, e tinha a definição desse altar, né, com largura e comprimento, né, o seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas, possivelmente aí 1 metro por 1 metro quadrado, né, mais ou menos esse tamanho dele, né. A queima do incenso simbolizava a contínua adoração e orações do povo de Deus. O altar de incenso podia ser profanado se quem estivesse queimando a oferta não estivesse digno para queimar essa oferta, né? E só quem poderia fazer acender essas lâmpadas, está lá no verso 7, queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas o queimará. Então a gente vê que tem uma cerimônia
de procedimentos para. Tanto é assim que no verso 11 a gente já vê apontar para Jesus Cristo, né, vamos dizer assim. Que o verso 11 começa a falar sobre o resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o contares. E aqui a gente vê um planejamento de Deus para que o povo estivesse sendo colocado em ordem, e esse resgate, depois desse arrolamento, né, para expiação ou para substituição, e aí era contado acho que 20 anos, nessa época era 20 anos para cima, né? Verso 14 aqui. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando der a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação das vossas almas. A pia de cobre, outro utensílio, né, para dentro do tabernáculo, verso 17 em diante. Nesse texto, essa pia de cobre era uma pia onde seria feita a lavagem, né, base de cobre, Arão, nela iria lavar as mãos e os pés. O verso 20, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. E aí um cuidado muito grande com isso, né? E para a gente assim caminhar nisto, os irmãos vêm falar muito sobre azeite, unção, né? O óleo ungido. Aqui a gente tem, a partir do versículo 22, eu queria ler isso com os irmãos e tentar explicar de uma maneira bem simples, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás toda a tenda da congregação, e a arca do testemunho. E a mesa com todos os utensílios, e o candelabro com os utensílios, e o altar do incenso. E aqui era para fazer dessa forma que Deus estava mandando esse óleo da unção. Só que chega no momento em que muitas pessoas começam a fazer isso de uma forma aleatória, sem a bênção ou sem a necessidade de o fazer, né? Esse não é para ungir a carne. Versículo 32, isto. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. Muitos descuidam desse versículo 32 e do 33 principalmente. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Olha, o homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre o estranho, será extirpado. Aqui a gente vê a preocupação de Deus em isso ser uma função
do sacerdote, de mais ninguém. Só quem poderia fazer era o sacerdote. Homem nenhum poderia fazer, homem nenhum poderia colocá-lo sobre o estranho, porque esse homem seria extirpado da terra. E no verso 32, e esse óleo não é para a pele, não é para a carne do homem. Então, esse óleo da unção aqui era para os utensílios do tabernáculo, né? Da tenda do Senhor. Mesmo sentido que aqui, a partir do verso 34, disse o Senhor mais a Moisés, toma especiarias, aqui é o incenso, toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. 36, e uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde ouvirei a ti, coisa santíssima vos fará. E aí também o mesmo sentido, não era qualquer um que poderia fazer isto, né? Era um contado à medida que era para o sumo sacerdote fazer essa composição. Tá? Bom, irmãos, mais uma vez, né, a gente com o nosso tempo muito contado, a gente não pode prosseguir, mas mande para mim aí dúvida, perguntas a respeito, mande perguntas aí nos comentários, que a gente vai trazer isso diante de vocês para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que a gente tenha condições de trazer a esclarecimento, tá? Deus abençoe, excelente domingo, que Deus possa abençoar e uma excelente mensagem nesta manhã. E à noite, não esqueça, 19 horas, nós teremos o nosso culto para a celebração da Ceia do Senhor, virtual, tá, irmão? Fique em casa. E eu reforço a minha palavra da semana passada. O pedido do pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim América é: fique em casa. Por favor, não saia. Ainda não é o momento para isso. Não vá no culto de outra igreja, não vá no culto da igreja que está do seu lado. Não é por medo do vírus, não é por medo de morte, mas é um sentido muito claro e específico quanto a nós darmos a obediência devida às autoridades e a um ensino do Senhor para a nossa vida. Nós vamos falar mais sobre isso depois, para a honra e glória do nosso Deus. Deus o abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa tratar em seus corações os versículos lidos e que possa fazer, através do Espírito Santo, com que você entenda a mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Valdete, Deus abençoe. Dia 12, nós estaremos mais uma vez orando pela vida da irmã por mais um ano de vida. Deus abençoe grandiosamente.